Então vamos para esse episódio tão polêmico, ou não, né? Mas talvez eu espero que esse episódio não seja mais polêmico nessa altura do campeonato, né? E a gente possa falar livremente sobre o valor da sessão, quanto que se cobra a nossa sessão, quanto que a gente deveria estar cobrando, se é alto, se é baixo, meu Deus. Quantas coisas a gente ouve. Ai, gente, temos muito o que falar sobre isso e vejo muitas psis inseguras aí. Como estabelecer o preço que eu vou cobrar, o que, que é muito alto, o que, que é muito baixo, devo cobrar valor social, devo seguir a tabela de honorários do CRP, enfim, vamos falar um pouquinho do que a gente acha, do como é na nossa experiência. Então sejam bem-vindos a mais um episódio Psicando Psi. E aí, gurias? O que vocês acham? Eu vou começar com uma pergunta bem aberta aqui, bem... O que vocês acham dessa história de preço de sessão? Porque vou reformular minha pergunta. O que vocês acham do fato de ser um tabu falar sobre isso? Falavam na faculdade sobre Eu preço? acho. Não, eu não me lembro de Não, falar. né? Orientavam, assim, como estabelecer o Eu preço. acho, gurias, eu vou fazer uma comparação que vocês vão rir da minha cara, tá? Mas assim, ó, sabe aquela coisa de que, ai, quem tem um dom, quando a gente fala dom espiritual, não pode cobrar, porque isso, porque aquilo. Eu acho que o psicólogo entra mais ou menos nisso. Porque de Total. médico, todo mundo acha super certo que pode cobrar e pode cobrar bem caro, né? Agora parece que assim, ó, como é algo mais subjetivo quando a gente fala, né, do psicológico, do mental, emocional, parece que é algo que tu tem uma vocação, um dom, tu tá ajudar, tu não pode cobrar por ajudar alguém, sabe? Eu acho que entra nessa. A gente parece que nos colocam nesse posicionamento e às vezes nos constrangem nesse sentido também. Assim, parece que tu tá fazendo algo errado por Cobrando. estar ajudando alguém e cobrando algo por isso. Mas se a gente pensar, a gente sempre está ajudando alguém em qualquer serviço, né, gurias? Sempre alguém está prestando algum serviço. A gente está solucionando um problema, né? Exato. Ou solucionando uma dor. Mas como é esse lado mais emocional, eu acho que, né, eu vejo isso com o espiritual também, quando as pessoas falam muito também, né, sobre cobrar ou não, não vai nisso, se cobra é charlatão, se cobra é isso, sei lá, eu tô fazendo uma comparação bem, mas que para mim sempre sou, assim, como o ajudar nesse sentido é algo que tu não pode cobrar, né, por isso que eu acho que é tão tabu. É tabu, né? É tabu. Acho que também pelo fato da psicologia ser uma profissão que agora as pessoas estão talvez entendendo um pouco mais do que a gente faz, né? Acho que há pouco tempo atrás, não sei como é que era para vocês, como é que vocês viam isso, mas às vezes nem o psicólogo sabia muito bem explicar o que ele faz, né? Ninguém sabia o que se fazia dentro de uma sessão, o que está por trás de um atendimento psicológico, né? Nisso, a gente falou do digital no outro episódio, acho que o digital ajudou muito nesse sentido de psicoeducar, realmente. O que faz um psicólogo? O que envolve, né, um atendimento psicológico, né? E que está, assim, envolvido no preço que se cobra uma sessão, né, gurias? O que vocês acham, Gabi e Lívia? Bom, eu fiquei pensando justamente, eu acho que é super, super tabu e eu acho que tem junto aí uma série de estigmas também em relação à nossa profissão. Por exemplo, tá? A própria ideia de que a psicoterapia é uma conversa. Por que tu vai marcar um psicólogo? Chama um Conversa com amigo um pra amigo. conversar.
Então, essa questão do preço também passa por aí. Nossa, mas tu vai pagar pra isso? Sim, por isso que eu falo, é algo mais subjetivo, não é Totalmente. assim, tu tá tendo E algo. desqualifica muito, e eu acho que essa é uma bandeira que a gente precisa estar sempre reforçando, do tipo, na psicoterapia tá muito longe de ser uma conversa, né? E não que uma conversa comigo não seja importante, mas pelo amor de Deus, não podemos comparar isso, né? Então, mas aí já dessa comparação de senso comum, a gente já nota como a nossa profissão desse lugar ainda é desqualificada. Eu vejo mudanças e avanços, que eu fico feliz, mas acho que a gente ainda tem muito caminho, né, pela Uhum. frente. É isso que Fiquei eu quero. pensando até no exemplo que a Sabrina usou do médico, né? Um médico só é bom se tu vai lá e ele te dá uma receita, um tratamento. Tipo assim, se ele não soluciona a tua dor na hora, ele não é um bom médico. E às vezes ele tá Uhum. sendo um médico super cuidadoso de investigar realmente, ou de pensar em outras alternativas que não uma medicação. Enfim, e é um pouco da psicoterapia que tô fazendo essa comparação, porque a pessoa vai vir para uma consulta, ela não vai receber uma receita ali, faz isso, isso e isso, Algo pronto, e é exato. muito do que as pessoas buscam às vezes. Então, se é só uma conversa que bem entre aspas, né? Por que pagar tão caros para isso? Uhum. Mas daí eu acho que a gente fica realmente com preconceitos e com tabus em todos os sentidos, né? Então é do público de fora com a nossa profissão, é Exato. entre colegas da profissão, porque eu acho que fica essa questão assim de ninguém falar uma coisa obscura, não vamos falar, não vamos cobrar, né? Então é tudo muito complicado, né? E é complexo, mas assim, o que eu noto é que naturalizar e poder falar disso, poder falar do valor e poder falar das ambições de um psicólogo, por exemplo, né? Uhum. Até são É. pautas que eu tenho me apropriado, porque eu vejo quão difícil é É. a Uhum. gente falar Uhum. disso. Eu Uhum. acho que assim, tem outras profissões dentro da área da saúde que também passam pelo que a gente passa, né? Eu acho que assim, tirando a Sim. classe médica, né, fisioterapeuta, fono, nutri, também sentem muito, Uhum. também tem dificuldade do cobrar e do ser É valorizado pelo verdade. seu trabalho, né? Uhum. Eu acho que existe também, é uma questão também social, né? Do que, não, mas se eu vou fazer psicoterapia com um psiquiatra, eu posso pagar mais caro. Agora, é psicólogo, então não pode cobrar a mesma coisa, como assim? Entende? Então tem uma questão social nesse sentido também. Né? Não Uhum. desqualificando os Uhum. médicos, Deus o livre, não é isso, Não, né, gurias? Mas Mas que eu tô às falando o vezes não tem contrário. mas que às vezes não tem uma formação para realmente conduzir uma fazer psicoterapia, psicoterapia. né? E mesmo se tem, eu tô falando, tu fazer esse comparativo, por Sim, que para um médico eu poderia pagar e eu não posso pagar para um psicólogo se eu sinto que exato, com esse certeza, profissional, ele pode ser, né, é muito eficiente com aqui para mim certeza, também. com Uhum. É. certeza. E Mas o outra que que coisa que eu vocês. vejo também, queria só complementar uma partezinha, né, Eve, que é tudo diferente, tá? Eu vou na loja da Apple e eu vou comprar isso daqui. Aí eu pago tanto e aí ele me dá isso daqui. A psicoterapia, né, gente, não tem como tu empacotar um negócio para entregar para a pessoa, né? Então fica um negócio que assim, primeiro que é um processo, né? Não vem o resultado logo de cara. Então tu tem que pagar pelo processo. E isso, hoje em dia, eu concordo com a Gabi, tá mudando bastante o digital, tem um papel fundamental nisso, que bom, mas até bem pouco tempo atrás, era isso, as pessoas não tinham nem a paciência do investir no processo de terapia, sim, muitas vezes um processo que não é barato, ainda mais que precisa, né, de um tempo, e outra coisa que eu vejo que é um tabu muito grande, né, justamente por não ser algo concreto e as pessoas acharem que é uma ajuda, né, psicoterapia, né, não é ajuda, é um serviço que a gente É, presta. É um Uhum. serviço que Que ajuda. ajuda as pessoas, mas não é uma ajuda. A ajuda é eu conversar com a minha irmã que tá frustrada, porque, sei lá, foi mal na prova dela, e aí a gente dá uma volta no shopping e conversa. Isso é uma ajuda. Né? Agora, o paciente que chega ali na nossa frente, a gente ajuda ele, mas o que a gente está fazendo é uma prestação de serviço. Né? E aí, quem bota um monte de dedos, né, nas caras das psicólogas, quando começam a descobrir que psicóloga pode sim cobrar um valor mais alto, não Uhum. tem ideia do investimento que está por trás, né? E eu penso que o primeiro sacode para as psicólogas começarem a cobrar um valor justo pela sua sessão é quando a gente começa a se dar conta do custo que é atender Uhum. alguém.
Que a gente precisa pagar por ensino, a gente precisa pagar por espaço, a gente precisa pagar imposto, a gente precisa pagar um monte de coisa. E aí que o jogo começa a virar, porque se pega só aquela ideia lá de anos atrás, né? A gente vai sentar aqui, vai ouvir a pessoa, tá, dá um trocadinho aqui, pronto. Não é assim, né? Perfeito. E daí tu já dá um gancho aqui, Lívia, justamente para um tópico importante, né? O que envolve o preço de uma sessão, né? E aí a gente poder fazer esse parâmetro, o que é um custo, um preço alto e um preço baixo, né? Que para vocês, quando vocês pensam no valor da sessão de vocês, que para vocês contabiliza ali? Que faz esse preço? Eu penso que primeiro de tudo, né, Gurias, pelo menos para mim, e vou ser muito franca aqui com vocês e com todo mundo, né, que tá nos ouvindo, isso que eu vou falar agora, essa ficha só caiu para mim uns anos atrás. Eu tenho quase 14 anos de formada e essa conta aí fechou para mim, sei lá, tem uns 5 anos no máximo, sabe? Que é botar na ponta do lápis. Né? Não é assim, quanto eu acho que eu preciso cobrar, o quanto, é na ponta do lápis real, assim. Quanto custa o meu aluguel do consultório? Quanto custa, né, o curso, ou sei lá, supervisão, o que quer que seja que eu estou fazendo? Quanto custa para eu estar aqui hoje atendendo? Quanto custa os impostos, né, que eu pago? Porque se a gente não tem isso muito claro, gurias, a chance da gente estar cobrando pouco e nem saber que está cobrando E às pouco. vezes nem receber de fato, né? Às vezes tá E às vezes não pagando para receber de trabalhar. fato. Exatamente. Então, quando eu fiz a conta mesmo, somar, e eu vi o tanto que custava estar ali para receber o paciente, foi a primeira vez que eu comecei a realmente modificar assim o preço da minha sessão, né? E aí tem algumas coisas que são variáveis e vai depender de cada contexto, né? Eu sou uma psicóloga que atendo online e presencial. E eu Uhum. optei por atender presencial num consultório sozinha, num prédio de alto Uhum. padrão, que tem um custo maior, só que aí por isso Exato. também a exceção tem que condizer com isso, entende? Exato. Então, acho que tem muitas coisas que é matemática É, pura, que a gente precisa levar em Mas eu, consideração. mas Tem eu, outras coisas. mas eu também acho que, assim, às vezes também é uma forma da gente se convencer de que a gente pode cobrar. A gente ter Uhum. isso também na ponta, porque não só a gente não tem que cobrar só pelos custos que a gente tem, né? Não é só, eu acho que são dois lados. Não, A com gente tem certeza. os nossos custos, mas a gente está É, prestando um serviço. E o exato. paciente tem um benefício com esse serviço. E assim, claro, daí entre o que é barato ou caro, para mim o cobrar barato pode ser muito caro para o paciente. Né? Então, Sim, assim, é isso é muito relativo relativo. isso, Caro e essa barato é muito avaliação. relativo, Aham. né? Porque se a gente também pensar por esse ponto de vista, o paciente fala, mas tá, então tá, Sabrina, agora tu mora nos Estados Unidos, tu só tá atendendo online, tu não paga isso, e daí Uhum. parece que tu tem que justificar, não, mas tu sabe quanto eu pago, sabe? Então, tipo assim, Ah, parece, não é só isso, é um serviço, né? isso. E eu não sei, eu sou muito assim com os outros profissionais em geral, né? Eu não gosto de dar preço para o que as pessoas me oferecem, né? Eu vou ver se é caro ou barato para minha realidade ou Isso. não, Uhum. Exato, né? se cabe Mas para eu mim, né? acho Uhum. mais o que a Lívia está trazendo, eu acho que é muito importante, porque, como a gente está falando, é um negócio para nós, a gente tem que ter a noção do lucro que isso está dando ou não, e se Com vale a certeza. pena seguir assim, se tem que rever, não tem que rever, né? Se não, porque não adianta, vamos pensar como a Lívia está dizendo, daqui a pouco o valor da minha sessão é super alta, mas o meu custo também é super alto e eu também não estou ganhando nada com isso. Então, eu vou ter que rever. É óbvio que as Uhum. coisas, né? E aí a gente entra também que existe a gente tem uma base do que Uma cobrar, porque existe um orientação, né? conselho onde tem ali uma faixa, né? Do que é o mais, que é o Mínimo, mínimo, médio, né? máximo. Que nos dá um basal para ter uma ideia, mas também é muito pessoal isso, né, gurias? Sei. Uhum. Ali não é uma obrigação, né? Os honorários orientados pelo CRP é uma Uma orientação, sugestão. uma É, uma sugestão. sugestão, né? Tu pode cobrar quanto tu quiser, né? Uhum.
E tem eu acho que os custos, eles são bem importantes, assim, Lívia, para mim também foi bem marcante. Uma vez eu estava com uma supervisora e eu não lembro por que que a gente entrou nessa questão do valor da minha sessão uns anos atrás, e aí ela acabou pegando ali no papel comigo e me mostrando, assim, qual era o mínimo que deveria estar sendo a minha sessão, sabe? Para ter imposto, aluguel na época, enfim, todos os custos, né? E ter ainda lucro, né? E foi muito impactante. Acho que a Sabrina falou bem, assim, às vezes para a gente se convencer também, olhar para isso é super importante, né? Mas tem outras coisas, né? Que é os investimentos que a gente faz o tempo todo. Né? Por exemplo, tu vai fazer uma supervisão, tu vai fazer um treinamento, tu vai participar de um congresso, que não é barato, né, gurias? Não é barato. Vamos botar aqui entre aspas de novo, né? É um super investimento e tudo isso entra. Mas também tem uma outra coisa que eu sempre me dei conta, que é uma questão de mercado também, né? Ou seja, quanto mais a tua agenda, quanto menos pacientes a tua agenda comporta, isso significa também que o valor da tua sessão ele aumenta, né? Sim. E isso qualquer coisa que tu for comprar Qualquer coisa. no mundo, se é uma coisa mais exclusiva, se é mais Concorrida, né? difícil de conseguir, ela tem um custo maior. Custa mais. Né? Então também tem isso, né? Quando a gente, por exemplo, tem a nossa agenda ali, tá fechada a agenda. A tendência é que a gente aumente o preço da sessão. Não sei se vocês pensam como eu, mas eu sempre olho por essa perspectiva Sim. também, né? Com certeza. Eu acho que isso que a gente está falando, né, gurias? Eu vejo, quero ouvir a Gabi também, que está acompanhando mais agora. Tá só anotando ali, eu tô vendo. Eu quero ouvir, mas antes mesmo de ouvir a Gabi, eu vou falar, né, que eu tô vendo aqui, né, no vídeo mesmo, que isso tudo faz muito sentido pra gente, mas eu acho que é muito importante, né, pessoas que estão mais no início, que estão aprendendo a precificar, ouvir isso da gente, porque às vezes as pessoas, de verdade, eu vejo, porque eu acompanho, eu dou mentorias também, eu vejo várias pessoas que não têm ideia de onde tirar o preço e acabam, assim, um preço, vou testar esse aqui, ver se a pessoa paga, sabe? E ok, eu sei, né? Eu também já fiz isso lá no começo, porque ninguém ensinava como é que fazia, mas eu acho que isso é muito importante, né? Da gente falar abertamente sobre isso, né? Justamente para as pessoas entenderem que o nosso trabalho é muito valioso também, né? Para a gente não Claro. pensar assim quanto se cobra. E essa ideia também de demanda, né? De mercado, porque tem pessoas que às vezes estão aí com uma agenda boa e tudo, e não tem ideia de que poderiam, enfim, né? Cobrar mais. Então, é toda uma questão da gente entender também não digo mercado financeiro, mas se olhar como uma pequena empresa mesmo que está inserida no mercado da psicologia e poder minimamente, né, entender o impacto também do nosso serviço, né? Exatamente. Até porque, gurias, eu estava discutindo isso também com algumas alunas, assim, eu acho que depende muito do momento que a gente tá, essa questão da precificação. Então, assim, por exemplo, eu tô ali no meu início de formação e eu tô querendo muito trabalhar e eu tô querendo muito pegar casos. Eu acho que faz sentido, e pelo menos, né, a experiência de muitas de nós, da gente flexibilizar mais, porque a gente quer praticar. Eu lembro, gente, né, que os meus primeiros casos, de fato, foram cedidos da especialização, então era um valor, assim, abaixo de convênio, porque era realmente para treinar. E eu acho que é interessante, assim, isso tá junto com a gente, a gente ir lidando com a nossa própria insegurança, com a vontade também. Então, eu acho que o posicionamento frente à precificação nesse início, ele é Passou um pouco do tempo, ali alguns anos, a gente está um pouco mais, né, um pouco mais seguro, com um pouco mais de cancha, com menos horários, ou seja, a oferta aumentou, bem, já é o momento de reajustar. Então, eu acho que se a gente for seguindo um fluxo natural, esse valor ele vai sendo reajustado à medida que a gente vai se percebendo mais segura, tendo menos horários, né? Então, é natural. Mas aí é que mora um pouco... E tendo inflação também, né, Gabi? Exato. Mora a inflação, né? Mas o que eu acho que eu acho que a gente precisa caminhar junto, né? Daí o que eu noto, assim, que acontece muito com as psis, e eu também já me percebi nisso. Aí a gente investe horrores, mas nunca acha que é o momento necessário de de aumentar o valor. Então, ponto. Ainda tem um grande ponto de atenção.
Então tudo, a gente vai lá, paga, 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 mas na hora de cobrar, ai meu Deus, o paciente vai sair, meu Deus. E eu não tô aqui desmerecendo os receios, porque eles existem e são válidos. Mas a gente aqui precisa se empoderar. Não, olha tudo que eu tô fazendo. Olha tudo que eu tô investindo. Minha sessão, Aham. isso é justo pra mim, né? Até porque tem um lado aqui que é muito pessoal. E a outra coisa é, se eu quiser manter uma clínica saudável a longo prazo, eu vou precisar trocar quantidade por qualidade. E eu tô falando aqui, sim, financeiramente também. Porque não adianta a gente atender 30 pacientes com valor pequenininho, se cansar pra caramba, não se sentir valorizado, né? Não pensar nesse crescimento. Então, vai chegar o momento que a gente começa a pensar, bom, eu vou atender menos e vou ganhar mais o valor hora. Então, isso é pensar como uma empresa? Também. Mas é pensar na nossa qualidade, no nosso tempo, em várias coisas. E um terceiro elemento aí, tem mais, mas um outro terceiro elemento é que também tem a ver assim, com qual é o público que a gente vai querer focar, que a Lívia estava falando um pouquinho antes. Tem públicos, né? Tem gente que compra um iPhone, tem gente que compra um outro celular mais barato. É problema? Não, não é. Tem público para tudo. Eu preciso ter muita clareza de qual é o público que eu quero atrair e quais são os investimentos, a forma que eu vou me posicionar para atrair o meu público. Porque qual é o problema? Se eu quero mirar num público, vamos pensar aqui, de maior valor aquisitivo, mas eu sigo mantendo a minha agenda e aceitando valores que são muito diferentes, vai ser muito difícil eu escalonar o preço, porque as indicações também vêm desse mesmo lugar. Vocês percebem isso? Exato. Então, As pessoas chega se relacionam com pessoas da mesma classe social, né? Exato. Em geral, né? Em geral. Exatamente. Então, isso é uma sacada que eu também fui tendo ao longo do tempo. Se eu quero né, mudar, então eu vou precisar focar no público e valorizar isso, talvez fechar minha agenda, talvez não ter. Não receber pacientes que pagariam um valor que hoje já não é o meu, que vai ser difícil, porque na hora a gente fica, meu Deus, mas é melhor bem alguma coisa do que difícil. nada. Então, é uma coisa difícil a gente sustentar isso, mas que eu percebo que a longo prazo fez muita diferença. Falando bem abertamente, assim. Sim. E um terceiro ponto que eu tenho batido bastante nessa tecla é que preço e valor são coisas diferentes. Então, não adianta eu colocar um preço na minha sessão. Então, sei lá, vou supor aqui, vou botar que a minha sessão é R$ 200. Se as pessoas não percebem valor na minha sessão. Então, muito a gente tem que batalhar nesse valor percebido, né? E aí, falando de internet, que agora é o jeito, é uma das formas, mas não é só na internet que a gente percebe valor. Eu vou perceber valor, né, no trabalho de alguém quando eu percebo o posicionamento, percebo que tem conteúdo, gosto de algo, me identifico com coisas, percebo a qualidade do atendimento. Essas coisas. Até de quem te indica também, né? Exatamente. Então, essas coisas vão trazer essa percepção de valor, que hoje, para mim, é a coisa mais importante. Aí, o preço ele vai acompanhar a percepção de valor, porque se a minha percepção de valor tá baixo, aí o meu curso vai estar caro. Se a minha percepção de valor tá alta, Sim. o preço não vai ficar. Então a gente não tem que baixar valor, a gente tem que melhorar a percepção de valor. E isso é através de autoridade, isso é através de partido, através de dar a cara a tapa, como a gente falou no outro episódio. Mas, gurias, eu não sei vocês, mas assim, pensando nas minhas armadilhas pessoais de dificuldade, muitas vezes, de cobrar, sempre foi muito pensando assim, psicoterapia, ela é um processo, não é uma consulta que o paciente vai ali, é um acompanhamento, certo? Então, a gente tem uma frequência. Então, sempre foi para mim a minha maior dificuldade, e daí cada um olha também dentro da sua vida, da sua realidade, é assim, não, quanto o meu paciente, ele pode desembolsar, né, por mês, porque não é uma sessão. Vamos pensar assim, tá? Às vezes tu vai numa coisa cara, tu paga uma sessão ali. Não, para ele manter o acompanhamento, porque para mim não me interessa que o meu paciente venha e só me pague ali uma sessão, duas, e depois não possa se manter. Então eu tenho que ver se é o paciente, ele vai poder seguir em acompanhamento, né? Então, assim, sempre foi muito, e claro, todo mundo aqui tem uma base de valores do, sei lá, do que também sempre pagou, paga ou pagaria, o quanto é o proporcional dentro, né, do que se ganha. E claro, vai ter uma pessoa que pagar uma sessão de 250, ou seja, R$ 1.000,
por mês, se forem 4 sessões, não vai fazer nem cosquinha para ele. Agora, para uma outra pessoa, pode ser metade Faz toda a do, diferença. né? Então, é o que a É o Gabi salário falou. inteiro. O que a Gabi falou, por isso a importância de tu também ver o público que tu quer atingir. Mas o que eu faço? Assim, claro, daí a gente também sempre vai olhar um pouco para a gente, né, para nossa vida. O que eu pagaria? Eu sempre penso assim, quanto eu pagaria para uma profissional que eu vou lá fazer e eu gosto, acredito que ela tem. Eu não consigo tirar isso, eu não consigo separar, eu não sei se vocês conseguem, mas eu sempre penso muito nisso. E isso também me ajuda na precificação, me ajuda a pensar muito. E isso que a Sabra está falando, né? Eu acho que tem muito a ver, e aí faz parte do nosso processo de se construir enquanto terapeuta, né? A gente só consegue cobrar mais no momento que a gente está segura do que a gente está entregando. Né? Se a gente não está segura do que está entregando, fica muito mais difícil de cobrar mais. E é por isso que é uma armadilha o cobrar muito, muito, muito pouco. Às vezes, cobrar tão pouco a ponto de não pagar os seus custos. Se a gente cobra pouco, a chance da gente se entupir de pacientes que cobram pouco é muito alta. Se a gente se entope de pacientes que cobram pouco, né? Que cobram pouco, eu estou embaralhando tudo, né? Que pagam pouco, a gente não tem tempo de estudar, de se aperfeiçoar, de melhorar a nossa qualidade do nosso serviço, e aí a chance da gente atingir um público, como a Sabrina falou, não, eu gosto, essa profissional aqui sabe muito bem o que faz, eu vou pagar esse preço. A gente muitas vezes não tem nem repertório para atingir esse público, porque está lá ocupada, cheia de pacientes não conseguindo nem estudar direito, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que fazer uma transição, né, de começar a recusar ali alguns pacientes para começar a ter tempo para se preparar melhor, para aí cobrar mais, para aí a roda girar de outro jeito também. E até assim, né, gurias, eu já tive caso de paciente, psicólogo, que assim, até ela não, o que ela investia, ela tinha um bom retorno, digamos assim, não estava pesado financeiramente para ela, mas ela queria ampliar aquela realidade dela, tu entende? Não é, tá, ok, eu não tô pagando para trabalhar, digamos assim, mas eu quero mais, eu quero crescer, eu quero poder, né? E todo crescimento vem custos com o nosso crescimento. Né? Assim como não tem como tu crescer e sem Normalmente investir. a gente investe antes de crescer. Essa é a ordem, exato. Mas eu acho que a gente falou muito disso de ver os custos, né, na ponta do lápis. Eu super concordei com você, tava mais quietinha. Mas também boto aqui uma outra coisa, eu acho que entra agora o que tu falou. O que nos ajuda a precificar também é pensar assim, ó, qual é a renda que eu quero ter no final do mês? É o caminho que o que eu quero, né? Qual é a renda que sustenta a minha qualidade de vida, ou que eu tô buscando? E aí a gente fazer o caminho inverso. Bom, para isso, qual é o valor da sessão? Quantos pacientes eu quero ter? Quantos pacientes eu quero ter? E do tipo, bem, se eu não vou conseguir isso com o paciente, agora a gente tem uma diversidade, sempre teve, né? Mas agora é mais fácil ainda, uma diversidade de outros produtos que a gente pode fazer. O que eu posso colocar para fazer complementar minha renda? Então vai ser um desafio, vai ser um grupo de estudos, vai ser uma supervisão, enfim, muitas possibilidades. Mas a gente só vai chegar nisso se a gente também fizer uma parada para pensar assim, quanto que eu quero receber. Né? E gurias, isso é uma coisa, a gente vai falar, né, especificamente disso, mas isso foi uma coisa que caiu faz pouco tempo pra mim, porque quando a gente vira uma chave assim, que a gente já tá ganhando um pouco melhor, eu pelo menos entendo tipo, ai, ótimo, vou ser grata e é isso. Ótimo, eu vou só agradecer, porque olha, eu nunca imaginei que eu fosse ganhar isso com a psicóloga. Melhor do que eu imaginei, tá muito Exato, aquela história, ai, time que tá ganhando não se mexe, quase que isso, né? E depois eu comecei, tipo, tá, mas por que eu não posso ser intencional em pensar, né? E daí é muito engraçado, porque só de falar isso eu já noto assim, ai, mas que vergonha. Ai, que. É muito engraçado isso. O julgamento. O julgamento, o que vão achar? Ai, mercenária. E daí automaticamente vem que psicóloga insensível, que horror. Enfim, uma série de julgamentos que eu tenho muita clareza, que podem vir da minha cabeça, mas que também vêm da cultura que a gente tá inserido. A nossa classe é uma classe muito crítica, né, gurias? Vamos começar por aí, assim, é uma classe muito crítica entre, né, a bolha das psicólogas, e hoje em dia, que bom que tem se falado mais sobre isso, porque assim, a gente não quer cobrar caro porque quer,
A gente vai cobrar um preço justo, vai entregar a altura e vai cobrar de alguém que pode pagar. A gente não tá Exatamente. chamando as pessoas na rua e falando, olha só, me dá Exato. esse dinheiro aqui, entende? Exatamente. Esse é o grande ponto, né? E eu acho que aí também mora o desafio, porque é as transições, né? Do como, porque a gente estava falando aqui, falamos né, nos episódios anteriores exatamente o como começar, como quando a gente começa com menos, e como ir, né, crescendo. Então, tu também vai mudando o teu público. Então, vamos pensar, se eu tinha paciente de convênio, esse mesmo paciente de convênio, daqui a pouco ele não vai poder pagar aquela mesma consulta particular. Então, aí é uma escolha, eu quero manter ele ou não, né? E assim, é um paciente comprometido, eu quero ter alguns pacientes que vão me pagar menos. Então, é tudo uma questão da gente também olhar para as nossas necessidades, para os nossos valores também, enquanto, né, não só valores que eu estou falando Não, financeiros, valores pessoais, né? né? E Uhum, para mim isso sempre foi uma coisa que contou muito nessas fases de transição, porque alguns pacientes tu sabe que também se tu já não vão poder, se tu já estabeleceu o teu novo valor, ele não vai ficar, né? Então tu também tem que ver, é um paciente que pode, que eu quero, que vale a pena, eu quero, porque sim, tem pacientes que não podem pagar muito e são mega comprometidos, Que a têm gente, baita desenvolvimento. E que a que a gente gente tem que tem ver se prazer em cabe ou atender, né? não, né? Mas então, assim, eu até hoje tenho alguns pacientes que eu cobro menos. Eu sempre falo, eles também. sabem, aí a gente também fala, eu sempre digo, vocês sabem, quando eles me indicam, eles sabem que não vão falar que é aquele valor, entende? Então, assim, e sempre aumento todo ano um pouquinho a consulta, né, gurias? Eu não sei Sim, vocês, reajuste. mas, Sim, né, um sim. reajuste, né? Porque eu também Sim. não acho justo aquele paciente que já está comigo, de uma hora para outra, eu passar um valor, Dobrar. né? Uhum, Né? Eu faço é igual. verdade, é verdade. Mas eu acho que o que tu tá trazendo, Sabra, é que para além do financeiro, tem outros fatores envolvidos na nossa Exato. escolha do preço, né? E muitas vezes é isso. Eu faço das tuas as minhas palavras também. Tem clientes e clientes, casos e casos. Então, aqui a gente tá falando de uma questão financeira e É. Que é pensando aqui no... importante a gente olhar, né? Não, e Exato. que não adianta, né, Gabi, tu aceitar e ficar te queixando, né? Exatamente. Ficar, ai, não consigo cobrar mais. Eu não, tá, mas só um pouquinho, vamos parar e vamos olhar aí. Será que tu não consegue cobrar mais por quê? O que tá aí por trás, né? Acho que dava um episódio sobre isso, só para anotar aqui. É, Não consigo cobrar mais do que está por trás. o Boa, que está boa. por trás. Não, e uma coisa que eu fiquei pensando, né, gurias, aqui o intuito desse episódio não é falar que você tem que cobrar o valor X, Y, Z e que você tem que cobrar super caro. Você tem que cobrar um preço que funcione para ti, Isso. Sim, né? que tu achar Que justo funcione e para confortável tua pra ti. realidade, que funcione para o teu momento de carreira, né? O que a gente quis aqui com esse episódio, acho que é ampliar um pouco dessa perspectiva de que sim, é possível, e também falar desses pontos, né? De o que levar em consideração, o que está por trás do preço de uma sessão, né, gurias? Então, mas é bem longe de querer estabelecer regras, né? Porque não tem Total. nada a ver com a Sim, gente. é tomar consciência, né, das coisas para a gente fazer escolhas que realmente façam mais sentido para a gente dentro da nossa vida profissional, né? Exato. Se a gente fosse resumir aqui, então, né, gurias, os pontos que a gente falou aqui, que podem ser parâmetros importantes na hora da gente definir um preço, né, e também o valor da sessão. Acho que um aspecto é poder observar o nosso tempo de formada, o nosso tempo de dedicação à psicologia, a nossa prática, porque existe sim essa maturidade profissional que a gente vai estar tendo, então acho que é importante olhar para isso. Tem o que se chama lá do benchmark, né? Que é sempre a gente estar olhando o valor que pessoas que estão no mesmo momento, né, Aham. de carreira estão cobrando. Isso é um parâmetro legal. Então, Claro. pessoas que têm o mesmo tempo de formação ou algo parecido fizeram especialização. Acho que é legal a gente saber o valor que essas pessoas estão cobrando, ter um parâmetro. O tanto que a gente investe, né? Então, ter clareza dos nossos tanto de custos, né? Então, ter clareza do quanto a Custos gente investe fixos, né?
Isso, né? Mas também do quanto Investimentos. do que a gente investe para se aperfeiçoar. E isso vai Uhum. ser importante, tanto no sentido da gente poder se apropriar né, de cobrar, mas também para a gente perceber o nosso valor. Porque, de fato, a gente precisa pagar pelo nosso preço antes de querer cobrar É o nosso verdade. preço. Sim. A autoridade percebida é um outro elemento, então não adianta também a gente saber que a gente vale muito, a gente não expressar isso para o mundo e as pessoas não reconhecerem esse valor. Então a gente precisa batalhar nessa divulgação de alguma maneira, seja online, seja offline, mas da nossa Sim. marca mesmo. E imagem também, né? Exatamente. E por fim, a questão da oferta e da procura. Quanto maior a gente tiver dessa oferta, mais a gente vai conseguir também alavancar o valor aos poucos, né? E é aí como lei de mercado, né? No qual estamos também inseridas, apesar de sermos psicólogas, não é mesmo? Ai, mas Exatamente. não, a gente não ajuda as Isso aí. pessoas, não é isso? Ótimo, ótimo fechamento, Gabi, com todo esse resumo. Que bom que tu anotou tudo isso. Na hora que ela tava quietinha, ela tava fazendo resumo pra gente, ó. Muito bom, Gurias. Bom, de novo, né? Acho que esse tema daria muito mais assunto e talvez a gente volte em outros momentos para falar de tópicos específicos, né? Mas espero que tenha feito sentido para quem tá aí do outro lado. Se você tem alguma opinião formada ou tem alguma pergunta também, a gente está sempre à disposição. Você pode perguntar, pode mandar mensagem pra gente no nosso Instagram, @_psicando. E até o próximo episódio. Um beijo!